Convidado aqui, Paulo Gracino Júnior, vou apresentar para vocês em 30 segundos. Antes, só quero destacar aqui as notícias que vão tomar conta do nosso trabalho hoje. Vamos falar um pouco da China, do Trump, o Trump arregando para a China, depois de fazer toda aquela barbaridade, ele vai lá, ele não se diz isso, mas é implorar uma conversação com o Xi Jinping. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre o pontificado do Papa Francisco, que nós temos aqui um especialista nessa área, um estudioso das questões religiosas articuladas com a sociologia, com a ciência política, Paulo Gracino. Paulo Gracino é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política do IUPER-UCAM. IUPERJ, né? IUPERJ-UCAM. É coordenador do Laboratório de Imaginários e Conservadorismos laicos e do Comitê de Pesquisa em Sociologia da Religião da Sociedade Brasileira de Sociologia. Muita coisa boa hoje aqui no Giro das 11 para vocês. Eu quero saudá-los a todos, pedir para vocês darem um like aqui na nossa transmissão, participarem do debate no chat. Paulo Gracino Júnior, bem-vindo, obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de novo com você, com sua assistência, eu mesmo que, enquanto lavo louça e faço faxina, escuto os programas. Ontem mesmo eu cheguei à noite, estava escutando seu programa, mas acabei me dispersando por algum motivo, não terminei de escutar, mas eu escuto gravado também. Ficamos muito honrados com a sua presença aqui, que deverá ser mais frequente, espero eu, a partir deste momento. Paulo Gracino, você como observador do fenômeno da religiosidade na sociedade e tudo mais, você estava me falando aqui, inclusive eu fiquei surpreso com um dado que você me trouxe, que eu desconhecia. O Ratzinger, o Papa Bento XVI, ele articulou, junto à sua renúncia, né, que foi um dos fatos um tanto inéditos, a sucessão no papado, que foi o Jorge Bergoglio. Conta essa história um pouquinho para a gente. Bom, o que acontece, né? O Ratzinger, quando ele é eleito Papa, era mais ou menos favas contadas, né? Ele já era o principal teólogo do João Paulo II, né? E ele é eleito para fazer uma reforma na igreja, né? Uma reforma interna, não uma reforma necessariamente externa, né? Porque a ideia externamente do Ratzinger, até tem um debate famoso dele com o filósofo alemão Habermas, tipo assim, eu prefiro ter uma igreja menor e mais fiel do que ter uma igreja católica gigantesca em que as pessoas são católicos só nominais, né? Mas a ideia dele era Desculpa, mas você me lembrou o PT agora, mas tudo bem, vamos lá. Isso, exato. O PT, como uma das grandes forças propulsoras do PT, é o catolicismo da libertação, né? Então, o PT guarda muitas semelhanças com a Igreja Católica. Qualquer instituição que cresça demais tem esses problemas de governança interna, né? E o Ratzinger, ele queria, né? Ele entrou com essa ideia, a igreja estava minada, né, por dentro, né? Você tinha casos de pedofilia na igreja encobertos por bispos, por cardeais, você tinha um problema com o Banco do Vaticano, né, desvio de verba, etc., desvio de dinheiro. E ele entra para fazer essa reforma. Só que, como a gente sabe, né, existe como qualquer lugar que você lide com mais do que 3 pessoas, existem correlações de forças, né? A correlação de força dentro do Vaticano se mostrou hostil ao Ratzinger, né? E isso faz com que ele antecipe a saída dele, né? Que é a saída de um papa com a morte. Ele sai, quando um papa sai, a igreja não pode ficar em vacância durante muito tempo, né? Tem um tempo. Eu sei que quando morre são 9 dias de luto e tal, e depois começa o outro conclave e tal, entre 15 e 20 dias tem que começar um outro conclave para escolher o outro papa, e o Ratzinger sabia, porque ele participava do conclave, né? Porque para ser eleito papa você tem que estar participando do conclave. Ele sabe que o Bergoglio tinha sido o segundo colocado na eleição que ele foi eleito. E quando ele sai, ele sabe o que iria acontecer, né? E que ele teria um tempo restrito para se escolher um outro papa,
E aí ele pega um papa de fora da Europa, porque o lobby que está centrado dentro da Europa, né? Ele pega alguns cardeais que votaram no Ratzinger, obviamente, votaram no Bergoglio, né? E porque não deu tempo de se articular um outro nome, porque é muito diferente. Quando o João Paulo II ficou muito tempo enfermo, o Papa Francisco ficou um tempo significativamente menor, né? mas muito tempo também enfermo. Então dá para ir preparando uma sucessão, né? Dá para você costurar essa sucessão. Deixa eu te perguntar, no meio dessa sua explicação fantástica aqui, que eu estou adorando, e o público também, eu me lembro vagamente que quando surgiu o nome do Bergoglio para ser Papa, foi uma surpresa. Quer dizer, você lembra disso? Quer dizer, só o Ratzinger e aquele grupinho ali sabiam o que estava acontecendo? É isso? E daí eu queria que você fizesse um prognóstico também sobre esse novo conclave que nós vamos ter daqui a pouco. Sim, bom, né? Eu acho que mais pessoas sabiam, né? Sabiam da possibilidade, porque o conclave anterior, né, do Bento, que elegeu o Ratzinger Bento, né? O Bergoglio já tinha sido muito bem votado, mas ele não tinha tido os 2 terços que tem que ter para ser Papa, né? Você lembra? Vocês devem, acho que todos aqui devem lembrar que o conclave que elegeu o Ratzinger, ele demorou um pouco mais, né? E o do Bergoglio, se eu não estou muito enganado aqui, eu acho que ele saiu no segundo dia. O nome do Bergoglio já saiu logo no segundo dia. Foi um conclave super rápido. Ou seja, um conclave que tirou o Ratzinger, ou seja, que saiu o nome do Ratzinger como Papa, demorou mais, sendo que eles tinham preparado todo o terreno durante muito tempo, porque o João Paulo II ficou muito tempo enfermo, e o nome do Bergoglio saiu rapidamente. Quer dizer, então, desculpa sem querer te interromper mais uma vez e já interrompendo, o fato do Francisco ter ficado muito tempo também internado, ele ficou 30 dias só nessa última, né? E dele estar em declínio. Isso quer dizer que essa sucessão já está muito encaminhada na sua leitura? Provavelmente já está bem encaminhada, né? Por mais que você não tenha nome, né? Como eu estou dizendo, né? É uma confraria masculinista, né? A Igreja Católica, né? E então é lógico que ali existem todos os atravessamentos que a masculinidade a gente vê agora no Congresso, né? Masculinidade tóxica também. Né? Isso, total. Se bem que o Francisco também tinha traços de machismo estrutural, né? Como todos nós. Assim, o Lula, de vez em quando, dá as suas escorregadas aí. Eu, às vezes, na aula, falo uma coisa, aí os alunos olham para minha cara assim, tipo assim, pô, Paulo, não tá mais legal falar isso aí, não. O bom é na hora a gente consertar, né? Porque sim, daí e pedir desculpas e aprender com aquilo. Mas é isso, eu acho que o perfil da igreja, né? Não necessariamente as pessoas vão escolher lá no conclave alguém que tenha um perfil próximo que a gente espera, né? As pessoas esperam uma continuidade do Papa Francisco, né? O Papa Francisco não necessariamente ele elevou a cardeal bispos que eram progressistas como ele, né, que tinham essa ideia. Porque também essa ideia de que o Papa Francisco é progressista, o Papa Francisco era progressista discursivo, né? Ele reforma a reforma de fato na igreja, ele não fez, né? Continua como estávamos. Deixa eu só fazer um pedido de desculpa aqui, porque se eu lembrasse, eu sei que você é um sociólogo, um professor da UNB, eu tinha esquecido que você tinha essa sutileza de pesquisar religiosidade e tudo mais. No dia da morte do Papa e no dia seguinte, eu fiquei procurando, né, especialista, devia ter chamado você aqui, rapaz. Mas, enfim, dá tempo, hoje a gente atualiza essas questões. Eu fico achando que todo mundo compara o Papa com o Lula, né? E nesse sentido também é parecido. Quer dizer, no discurso é progressista. Agora,
tem toda uma operação ali, né, de encaminhamento. Porque umas coisas que a gente acha que é muito simples. A política, seja ela do Vaticano, seja ela internamente aqui no nosso país, até mesmo um autocrata como o Trump, ele esbarra no que a gente chama aí vulgarmente de correlação de forças, né? Ele não é possível. A gente está vendo aí com o Trump que ele tem que voltar atrás, porque tem um lobby, porque tem. Não, e ele nomeou, se não me engano, desculpa, ele nomeou cardeais conservadores também. Sim, é porque o Jorge Bergoglio, ele primeiro, ele não é pode confundir, né? Ele não é da teologia da libertação, né? Ele é um papa, ele foi um papa, foi um bispo, um arcebispo que era voltado para os pobres, mas ele não é um teólogo enquanto padre, papa, bispo, arcebispo, próximo às ideias da teologia da libertação. Isso não era algo que engendrava ele, né? Eu posso. O último membro da igreja que teve chance de ser papa próximo à teologia da libertação foi o Loscheider, em 70. Loscheider. É curioso, né, que o Loscheider não Aloysio Loscheider, ele não aceita a indicação, ele seria papa, segundo o Frei Beto, ele seria papa, e ele não aceita, porque ele falou que já tinha feito safena, eu acho que 8 pontos safenas, não sei o quê. E ele não aceita porque a igreja tinha vindo de 2 papados assim seguidos, muito curtos, né? E aí, só que o Loscheider, ele morre 1 ano ou 2 depois do João Paulo II. Tipo assim, ele viveu mais que o Papa. Viveu mais. Viveu mais do que o Paulo II. Mas de fato, para a igreja, ele teria vivido bem menos, né? Porque se ele tivesse sido Papa, né? Porque para a igreja católica, naquele momento, colocar o João Paulo II era estratégico, né? O João Paulo II cumpriu um papel de desmonte do bloco soviético e empoderamento de solidariedade na Polônia e tal, que foi incrível. Ele desmontou não só o bloco soviético, como ele desmonta na América Latina a teologia da libertação, pegando importantes bispos afinados com a teologia da libertação e transferindo para dioceses ou arquidioceses menores no interior do país. Ele faz Lembrando isso. O fato do Papa Francisco não ter sido da teologia da libertação, ele era um leitor, quanto mais, do Leonardo Boff. Leonardo Boff comentou aqui algumas vezes que tinha esse feedback aí do Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Gracino, eu queria que você falasse um pouco da cena brasileira relacionada à morte do Papa Francisco. Eu cheguei a ler coisas do tipo que os evangélicos debocharam e tudo mais. Como é que foi essa absorção e para os católicos também, na sua leitura? Hoje em dia, as redes sociais, né, que lá atrás, né, a gente achava que a universalização do acesso à informação seria algo muito bom, né? Inclusive prepararia o caminho da revolução, mas a gente viu que, de fato, a realidade não se mostrou essa, né? Essa espécie de anonimato das redes faz com que as pessoas falem coisas horríveis sem nenhum compromisso, né, com o que estão falando. As relações face a face, as pessoas se controlam mais. Só que só para fazer um pequeno adendo, né, esse ódio das redes, ele tem se transformado e tem se transportado para as ruas, né? Hoje as pessoas têm que pese que cada um tem um celular para filmar, mas as pessoas têm ficado cada vez mais violentas na sociedade de um modo geral, né? As pessoas brigam no trânsito, saem, se espancam nas ruas, etc. Aqui em Brasília, mesmo comparado com o Rio, que é um lugar bem mais calmo, mas eu já tenho visto aqui as pessoas extremamente agressivas na rua. Mas aí, voltando à coisa... Então, é muito fácil nas redes sociais, né, você mobilizar uma malta dessas para poder
é dizer que o Papa era isso, era aquilo e tal. Na própria Igreja Católica, como você observou, você tem uma grande parcela dos católicos que não sentiram em nada. Você tem grandes figuras, por exemplo, do catolicismo midiático aqui, que eu entrei no dia, no Instagram de cada um, e não lamentavam, não oravam por Francisco e tal, né? Para um religioso orar pela vida da pessoa e orar para a pessoa depois da morte, no caso do católico, é importante, né? E você não via nenhum lamento, né? A Maíra tem falado bastante aqui, já falou bastante nisso, mas esse ponto que a gente chegou, né? Que o populismo de direita, de extrema direita, bebe nessa fonte, se alimenta dessa radicalização, né? O líder populista de direita ele promove uma radicalização na sociedade em que o outro é visto como inimigo. Então, ao meu inimigo, eu não. Por exemplo, quando você vê um Nicolas falando mentiras nas redes sociais, ele depois, quando ele é desmentido, ele não tem nenhum compromisso de se retratar, porque, na verdade, contra o meu inimigo vale qualquer coisa. É um desprezo, a desumanização completa do inimigo. E o Bergoglio, enquanto Papa Francisco, ele foi visto por muitos setores da Igreja conservadora como sendo um grande inimigo. E não é por grandes figuras da Igreja, não, são pela base da Igreja. Foi demonizado, mas ele dizia coisas espetaculares, né, também, como, por exemplo, assim, quando ele falou dos ateus, né, que em grande medida os ateus são mais humanizados do que os próprios cristãos. Não era essa frase, evidentemente, não sei se você lembra, mas ele dizia coisas, ele provocava, era um provocador também, né, o Francisco. Eu entrevistando há muito tempo atrás, em 2008, se eu não me engano, ou 2009, eu entrevistei um padre da igreja católica, que ele estava jubilado, né? Ele estava aposentado no mosteiro em Bordeaux. Ele, um padre português, ele falou exatamente isso. Ele fala que, olha, a grande questão nossa aqui é a ausência de humanismo, né? E muitas vezes o crescimento do ateísmo da Europa não me preocupa. O que me preocupa aqui é a ausência de humanismo. E lá atrás ele já falava, e ele fez uma digressão longa sobre o que ele achava que era o crescimento do conservadorismo, as consequências do neoliberalismo, etc. Tipo assim, foi uma aula de... O que eu fui lá buscar, ele não me entregou, mas já te entregou outras coisas. Outras coisas. É sempre assim. Mas, assim, os evangélicos aqui, a parte dos evangélicos que está radicalizada, ela tem qualquer desprezo, guarda um desprezo absoluto por qualquer ideia humanista, né? Qualquer ideia de inclusão do outro, qualquer ideia de um casamento. Eu não tenho como agora, na conjuntura da igreja, a gente fazer aceitar um casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas eu respeito as pessoas, elas podem continuar vindo aqui na missa. Isso saindo mesmo que não vá para uma bula papal, né? Isso saindo da boca de um papa é muita coisa, não é pouca coisa. Já tem gente especulando que tem um cardeal de Mianmar que é anti-China e que trumpistas estão, né, forçando para que ele possa ser e tudo, mas não sei se dá para ter uma influência geopolítica desse nível na eleição do novo Papa, né? Mas enfim, diga, querido, pode falar. Eu te pergunto, o que a igreja... Pode ser que façam isso, mas assim, o que a igreja ganharia sendo moda, né? Ou seja, hoje a extrema-direita está graçando no mundo todo. O que a igreja ganha aderindo à extrema-direita? Nada. Do ponto de vista político, nada. A Igreja Católica hoje ela ganharia muito mais. Uma coisa é um estudioso de religião, sistematicamente falando isso, né? O que os caras estão pensando é outro. Igual do PT, por exemplo. O que eu dizia, porque o PT... mas aí você vai lá, o PT faz outra coisa, porque tem a disputa interna ali. Agora, o que a Igreja Católica ganharia elegendo um Papa ultraconservador? Né? Nada, né? Assim, acho que não é que a racionalidade ela
não está fazendo muito mais parte, né, dessas negociações. Eu não sei, bom, a Igreja Católica tem a sua lógica também, o Vaticano, mas pressões, lobbies, forças, elas operam a despeito de uma racionalidade como essa que você está apresentando aqui. Eu digo nos meus trabalhos, então não vou ser infiel às coisas que eu escrevo, né, que o maior erro da sociologia e da ciência política é separar razão de emoção nas escolhas políticas. Né? Razão e emoção andam juntas. Né? E é bom que andem. Né? Quando na primeira posse do Lula, eu chego aqui em Brasília, ainda garoto, tarará, e a gente entra naquele espelho d'água e em êxtase e tarará, porque há anos antes, eu na universidade, durante os governos do Fernando Henrique, eu achava que aquilo fosse impossível, um presidente de esquerda ser eleito no Brasil. Eu achava aquilo impossível. Com meus 19, 20 anos ali, eu achava aquilo impossível. E, de repente, pouco tempo depois, está eu aqui em Brasília, na posse do Lula, com mais outras pessoas, e aquilo era uma subversão completa do que era o rito de passagem de faixa presidencial, né? Porque o povo foi para a esplanada, né? Muito mais do que agora, né? Nessa agora que era muito cerceado e tal. Então a gente separar a emoção de política, né? O que a gente, como a gente chama na sociologia política, de afeto, né? Isso é um erro, né? A gente acreditou muito na ciência política do iluminismo, né? E esqueceu que as pessoas, os seres humanos, são seres emocionais, né? Então não há como fazer essa separação. O beco sem saída que a esquerda se meteu agora, né? Quer dizer, existe um racionalismo dentro da leitura da esquerda que faz com que ela, por exemplo, não consiga se emaranhar nas redes sociais, e outros sentimentos, também provocar sentimentos da população, coisa que o Lula fazia. E continua fazendo, né? O Lula continua fazendo isso, né? O Lula, ele não é um líder populista, mas ele tem expedientes populistas, né? Ele tem falas, expedientes que são populistas. Como os teóricos do populismo mostram, né? Não há nenhuma forma de governo nessa democracia liberal que a gente tem que possa prescindir de algum expediente populista, né? Não há. Mesmo o Fernando Henrique, que é um super tecnocrata, ele era completamente alheio a alguma fala, algum expediente que era populista. Ainda que ele fosse muito antipovo, né? Mas, enfim, ele chamava a gente de neobobo, de caipira. Caipira. Isso, ele achava que ele era o eu sociólogo e o eu político dele eram desvencilhados. Às vezes dá até saudade, né? Porque depois do Bolsonaro, né, cara, que você ter um cara narcisista seria ótimo, né? Outro dia, eu acho que foi aqui que eu falei que o Fernando Henrique era centro, era... Eu lembro que o pessoal aqui no chat, pelo amor de Deus, não, ele era de direita. E afinal, ele era o quê para você? É um social-democrata. Social-democrata na acepção clássica. É porque o PSDB tinha um plano ali de ficar 20 anos, né? Eles ficaram 8, né? O passo posterior das políticas do Fernando Henrique foi dado em boa medida pelo PT, pelo Palocci, pelo primeiro governo do Lula. Né? Essas políticas, a gente tem uma ideia de que que o neoliberalismo é desvencilhado de políticas de progressistas, sociais. Não é. O neoliberalismo... E o Lula também é uma figura que é difícil rotular, sim, facilmente, né? E Conde, vou te falar, esse que a gente... essa vulgata que a gente tem no Brasil, que chama-se presidencialismo de coalizão, é um inferno para os presidentes, né? Porque todos eles... Você vê você vai lendo textos de acadêmicos sobre o governo do Fernando Henrique, você vai vendo as tramas internas ali entre Mota, Serra, a parte do PFL que estava dentro do governo. Era uma disputa ali para ver os rumos do pessoal
da economia, e era uma disputa para ver os números do governo. Isso é a tônica do Brasil, né? Hoje continua a mesma cantilena. Deixa eu só pegar o comentário aqui do Edson Antunes, ele está dizendo: Papa João Paulo foi assassinado ou não? Quando essa verdade irá aparecer? Ele não foi assassinado, né? Teve uma tentativa, né, de assassinato. Não, o primeiro que ele tá falando é o João Paulo I. João Paulo I? Não é o segundo? Não, é o primeiro. Ah, é o primeiro? Bom, também. O que eu brinquei aqui do Loscheider foi justamente isso. Eu fiz uma brincadeira com isso. Tipo, se o Loscheider tivesse virado Papa, ele teria vivido bem menos. Porque eles erraram o que reza a lenda, que eles erraram, né, na escolha do Papa, e aí tiveram que abreviar a vida do Papa para escolher outro. Deixa eu pedir aqui para o meu querido Miguel Paiva, que está aqui no bastidor, para abrir a câmera, para ele participar desse último bloco aqui. Aí, Miguel Paiva. Querido Miguel Paiva, que fez uma... Eu já vou mostrar a sua... Eu estava desenhando, mas estava ouvindo. Olha aqui, eu estou com o fone aqui. Quando você me chamou, eu já... O que ele acabou de me mandar está inédito ainda, atenção. Que acabei de fazer. A charge que o Miguel acabou de fazer na tela. Olha só. Prisão domiciliar do Collor, prisão domiciliar do povo brasileiro. É sempre... É uma maravilha esse trabalho do Miguel Paiva. E o Collor vai para uma mansão de 9 milhões de dólares com a sua tornozeleira, né? Como é que você convide o Alexandre de Moraes para tomar um cafezinho lá? Como é que você resolve diante da população, sendo presidente populista ou não? Como é que você resolve um problema, uma solução dessa? Mandar o Collor para a prisão domiciliar. Por quê? Qual é o porquê? Porque ele é presidente? A gente vai falar. Não, porque ele tem transtorno bipolar, o Miguel Paiva. Mas a metade da população brasileira tem também. Tem transtorno bipolar. Deixa eu só fazer uma última questão aqui com o Gracino, para me despedir. Gracino, demais sua presença aqui, meu querido. Você vai ser chamado mais vezes aqui, porque papo voou aqui, uma delícia conversar contigo. Uma última pitaco, uma fala sobre a situação política, evangélicos, extrema-direita, Brasil, esquerda, PT. O que você pode dizer? O que você está observando nesse momento? Olha, eu acho que dentro das pesquisas, o que eu tenho ouvido nas igrejas é que as pessoas comuns, elas têm apresentado um cansaço disso, né? Há um cansaço da polarização, há um cansaço da política dentro das igrejas. As pessoas não conseguem manter essa tensão durante muito tempo, né? Você vê que os atos pró-Bolsonaro têm ficado esvaziados, né? O líder de extrema-direita, como Bolsonaro e Trump, eles precisam desses factoides, né? Tipo assim, vou cortar a subvenção a Harvard, uma das principais universidades do mundo. Tipo, o que vai acontecer com os Estados Unidos no longo prazo, né? Ou no médio prazo? Vai acabar a ciência no país se eles não se curvarem ao Trump? Eles precisam de estar na mídia todos os dias, né? Eles precisam de ter um fato novo todos os dias. Mas assim, mas tudo também tem o seu limite, né? Isso, a pessoa comum ela não resiste mais. Então eu não me surpreenderia que da agora para frente, né, eu não sei que impacto vai ter na imagem do governo esse escândalo do INSS, né? Como que o governo vai conseguir comunicar isso para a população. Mas eu acho que a tendência é que os evangélicos comecem a desembarcar porque, por exemplo, eu não tenho nenhum problema com religiosos serem políticos. Silas Malafaia, por exemplo. Então a gente teria que separar seres humanos não religiosos só para serem políticos. Isso não faz nenhum sentido. Todas as pessoas, ou 90 e tantos % da população brasileira, se declara religiosa. Então, os deputados são religiosos, o presidente é religioso, isso é normal, né? O grande problema é se transformar a igreja, as igrejas, seja ela qual for, em comitês eleitorais, que é o que isso acontece. Diga-se de passagem que a comunidade eclesial de base lá atrás fazia isso também. Fazia, né? Hoje. Uma grande escola de produção de grandes políticos do
da esquerda e do PT foi as comunidades eclesiais de base, né? Sim. Patrus Ananias, Nilmário Miranda, o Sérgio Miranda, que foi do PCdoB, já falecido, deputado Sérgio Miranda, todos esses vieram da Juventude Católica, AP. Paulo Grassino. Então, eu só queria comentar uma coisa que ele falou, que o Grassino falou, que eu concordo inteiramente. Eu acho que eu não tinha pensado nisso, quer dizer, formalizar assim. Eu acho que esse projeto da polarização, de transformar tudo em religiosidade, evangelismo e tudo mais, é um projeto muito mais de pessoas individuais, desses políticos individuais, do que dos crentes em geral. Eu acho que os crentes em geral não estão. Esse pessoal, esses políticos, estão se aproveitando, estão instrumentalizados, estão tornando essa coisa útil para eles, mas a população mesmo de crentes não está querendo entrar nessa briga, está querendo sossego. Depois da Lava Jato, Miguel, eu acho que a gente criou, a mídia ajudou muito, ainda tinha mais força do que tem hoje, criou uma ideia de que a gente vivia uma crise moral no Brasil, que o grande problema do Brasil era uma crise moral. Então, lideranças religiosas como Silas, que nem era a grande liderança do campo evangélico até então, como passou a ser, né, o Edir Macedo, o Valdemiro, outros caras estavam muito na frente dele. E, de repente, o Silas começou a ser protagonista porque ele tinha alguma coisa que os outros dois não tinham, que era discurso moral. Né? E esse discurso moral, ele foi radicalizando parte da população, só que hoje em dia tem lideranças que não são religiosas, né? Capitão, tenente, major, não sei o quê, que também falam desse lugar de moral. Né? E estão disputando o campo junto dos eleitores conservadores junto com essas pessoas. E o grande problema é que essa liderança de direita, ela radicaliza as pessoas, e essas pessoas é difícil você trazer de volta para... Não é trazer de volta para a esquerda, não, é trazer de volta, como o Conde falou... Trazer de volta para a realidade. O Fernando Henrique, o Alckmin, o camarada Alckmin, hoje me parece uma pessoa extremamente plausível. Tipo assim, olha, dá para fazer oposição sem ser... Eu me lembro sempre de uma frase do Fernando Henrique, que não sei se foi inventado ou não, mas parece que era dele mesmo, e dizer: mas eu sempre fui de esquerda, como é que vocês estão dizendo que eu não sou? Eu sempre fui de esquerda. Exatamente. E foi jogado lá no lixo da extrema direita, entendeu? Quantas vezes? Gente, vamos fazer. Deixa eu liberar o Paulo Grassino aqui. Você está descansando, né? 1º de maio, né? Você vai voltar para o trabalho como todo professor. Eu vou trabalhar hoje. Eu trabalhando em casa, mas eu vou trabalhar. Trabalhando em casa. Grassino, brigadíssimo pela sua. Valeu. E muito bom, tá? Logo Valeu, você volta. Quando precisar, estamos aí. Para a gente conversar mais. É sempre um prazer. Valeu. Obrigado, querido. Valeu, Paulo. Valeu. Até mais, Miguel. Tchau.